Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nesta manhã de sexta-feira, eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações, né? Para que a gente possa meditar, né, na palavra do Senhor. E neste momento eu venho pedir aos queridos irmãos que tire seu tempo para meditar nesta palavra. Eu quero neste momento, né, agradecer primeiramente ao nosso Deus pela noite anterior que Ele tem nos dado, né? Quero agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia, né, seu amor incomparável. E venho neste dia, né, nesta manhã de sexta-feira, iniciar com uma oração e logo após eu quero trazer um texto que ele é cabível a todos que se diz ser cristão e tem a sua fé em Jesus Cristo. Primeiro iniciamos essa live nesta manhã com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, nesta manhã, Senhor, eu venho agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia para conosco. Ó bendito Deus eterno, que essa live, Senhor meu Deus, que está sendo iniciada, ela possa alcançar vidas, Pai querido, e transformar pensamentos e corações daqueles que vão ouvir, Pai querido, a tua palavra desta manhã. Bendito Deus, que não seja eu, mas seja sim, Pai querido, o teu Santo Espírito que conduz esta palavra a cada coração e a cada ouvinte nesta manhã. É isso que eu quero agradecer ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aqueles que estão acompanhando, se vocês puderem, eu peço que abra as vossas Bíblias no livro a qual Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e vamos ler apenas um versículo. Colossenses capítulo 3, e vamos ler o versículo de número 13. Glória seja dada ao nome do Senhor, que diz assim a palavra escrita, meus queridos irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Igreja amada, Igreja do Senhor Jesus, Pai e Salvador de nossas almas. Eu venho trazer nesta manhã uma palavra, meus queridos irmãos, que fala a respeito do perdão. Não é? Como já foi lido, o apóstolo São Paulo escrevendo as suas cartas, ele vai nos dizer que é necessário cada um de nós, ter a sensibilidade do perdão. Não é, meus irmãos? Pois bem, igreja, eu quero fazer uma pergunta, não é? A todos que vão me ouvir nesta manhã. Aqui quem vos fala é a pessoa do pastor Jailton, pastor presidente da Igreja Evangélica Adoração e Louvor na cidade de Escada, com filial em Tabatinga e também em Ribeirão. Meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer nesta manhã uma reflexão da parte de Deus para a nossa meditação. Primeira pergunta que não quer calar. Posso perdoar alguém sem esquecer a ofensa? Isso é uma pergunta que a Bíblia nos faz, nos relata
se verdadeiramente a gente somos cristãos, se andamos de acordo com a Bíblia Sagrada, com aquilo que a palavra nos ensina, os fundamentos bíblicos, se ele verdadeiramente está dentro de nós. Pois bem, nem todos possuem a capacidade de entender o milagre do perdão, de acordo com o conceito bíblico, meus queridos irmãos. O perdão é um ato da graça divina. É um ato da graça divina. E está alicerçado sobre a misericórdia, a bondade e a veracidade do Todo-Poderoso. Perdoar segundo as Escrituras envolve, veja só, perdoar segundo as Escrituras, glória seja dada ao nome do Senhor, envolve, meus queridos irmãos, atitude de legítima fé. Pastor, nos explique mais aclaradamente sobre isso. Significa doar-se a si mesmo, sem buscar retribuição. Certo? Perdoar é dar amor quando o inimigo espera ódio. Dar absolvição quando o ofensor merece castigo. É você absolver uma pessoa da sua culpa. Como isso pode acontecer, pastor? Através da sua liberação de perdão. A Bíblia diz mesmo que a gente esteja certo, esteja convicto da nossa certeza, que não cometemos nenhum delito contra o próximo. Ainda é cabível a nós ir ao próximo e lhe pedir um perdão. Veja o que é que a Bíblia nos diz, veja o que é que o apóstolo São Paulo, ele nos explica, meus queridos irmãos. Veja. Perdoar segundo as Escrituras envolve a atitude de legítima fé. Significa doar-se a si mesmo, sem buscar atribuição. Perdoar é dar amor quando o inimigo espera ódio. Dar absolvição quando o ofensor merece o castigo. Dar compreensão quando o agressor aguarda a ira e a vingança. O ato de perdoar, ele tem que existir dentro de nós a partir do momento que nós verbalizamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso mediador. Então, merece castigo o ofensor? Não. A Bíblia diz que mesmo que as pessoas errem, Deus está pronto a perdoar a partir do momento em que aquele que errou reconheça que errou. Então, cada um dentro de si tem que fazer uma autoanálise. Tem que analisar a si mesmo a respeito do perdão. Observe algo muito importante que a Bíblia nos traz. O domínio do nosso ego, ele cria raízes de amargura, meus irmãos. Veja só. Perdoar significa a si mesmo. Perdoar é ter fé e significa agir como fosse a si mesmo, ao seu próprio bem. Subtração de um perdão não é você devolver a alguém aquilo que alguém deu para você. A Bíblia nos prova diferente e nos mostra de uma maneira totalmente diferente daquilo que o mundo expôs. Observe bem. Nós hoje não podemos mais viver pegado na lei. A Bíblia diz que naquela época a lei era severa. Era olho por olho e dente por dente. Você pecou, então você vai pagar pelo seu ato. Hoje, o ofensor
aquele que peca, aquele que transgride a lei de Cristo, ele tem direito a ser perdoado a 490 vezes por dia. Foi isso que Jesus que falou para a gente. O perdão ele tem que nascer dentro de nós a partir do conhecimento da palavra. Quando nós verbalizamos e dissemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, estamos falando e estamos expondo que não somos mais aquela criatura pecaminosa. A Bíblia deixa claro o seguinte, meus irmãos: o inimigo espera o ódio da absolvição, mas quando o ofensor merece castigo, é necessário dar-se o perdão. Quando o agressor aguarda a ira vingativa, aquele que foi ofendido tem que expor o amor de Cristo. Isso é liberar o perdão sem guardar mágoa dentro do seu coração. Vamos observar, vamos analisar, vamos tentar entender o que significa verdadeiramente um perdão, não é? Pois bem, vamos tentar entender o que significa verdadeiramente um perdão. Pois bem, meus amados, evidência de um perdão. Como eu posso saber se Jesus Cristo tem perdoado as minhas ofensas? Como eu posso ter a plena convicção disso? Vamos aprender nesta manhã? De acordo com a palavra de Deus, evidências, as benefícias evidências e as consequências de um perdão. Como podemos reconhecer que o primeiro passo para perdoarmos aos outros é perdoarmos a nós mesmos? A gente temos que ter a sensibilidade, da mesma forma que queremos ser perdoados, é a mesma forma que temos que ter para com o nosso próximo, perdoar de todos os atos, do que foi cometido. Sabemos que não é fácil, no mundo que estamos vivendo, somos cercados, não é? Somos cercados de centenas e milhares de coisas que querem nos afastar de Cristo. E como podemos fazer a diferença, meus irmãos? Como podemos fazer a diferença? O genuíno perdão, segundo os preceitos bíblicos do perdão, aparente, fundamentado, nos flagela como Cristo foi flagelado na cruz, com os seus açoites, por causa do ser humano. O poder do perdão, ou o poder de perdoar, é uma prerrogativa. O poder do perdão, ou o poder de perdoar, é uma prerrogativa divina. Jesus o recebeu da parte do Pai, por isso nos concede um perdão pleno, gratuito e eterno. Se quisermos seguir o exemplo dele, devemos perdoar aquele que nos ofende. Observe o que é que a Bíblia nos relata. Se quisermos receber o perdão de Cristo, devemos ter a sensibilidade dentro de nós para aprender a perdoar. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia nos relata, meus queridos, no início do texto, o perdão imediato, ele é abundante e efetivo. Se não perdoarmos, não podemos esperar o perdão de Deus.
Aprenda isso em nome de Jesus Cristo nesta manhã. Se você não aprender a perdoar, jamais, de hipótese alguma, receberá o perdão de Deus. É muito importante. É possível que seus egos caiam em sã consciência. É a luta entre a carne e o espírito. O crente verdadeiramente regenerado, escute bem, o crente verdadeiramente regenerado possui a atitude do perdão como uma de suas qualidades essenciais. Como uma das suas qualidades essenciais. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Tá certo, meus irmãos? Eu volto daqui a alguns minutinhos. É rapidinho. Vou ter um intervalo e volto daqui a alguns minutinhos. Muito rápido. Não saia daí em nome de Jesus. Não saiam daí. Ô Manuel, vem aqui ligeirinho, vem cá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vê se está gravando. Tá gravando? Não, tá gravando. Tá? Tá passando o nome ao vivo, né? Que eu pensei que tinha parado. Então, meus queridos irmãos, estou de volta. Porque houve uma interrupção, mas já foi regularizado. Pois bem, o que nós podemos aprender nesta manhã através do perdão? Você que está me escutando, você que está me acompanhando, eu não sei se você tem mágoa de alguém. Eu não sei se alguém te machucou profundamente e deixou você entristecido. Mas o que eu quero passar para você nesta manhã é o seguinte. Se você verdadeiramente quer receber o perdão de Deus, a partir deste momento, guarde esta palavra. É necessário você ter a sensibilidade de liberar um perdão. Não importa o nível da gravidade que lhe ofendeu. A Bíblia diz que é necessário que a gente perdoe para receber o perdão de Cristo. O crente verdadeiramente regenerado, veja só, meus irmãos, o crente verdadeiramente regenerado possui a atitude do perdão como uma de suas qualidades essenciais. Eu não adianto, irmãos queridos, eu ter o dom de pregar. Eu não adianta eu ter o dom de louvar, de falar em mistérios, de falar em línguas, de ter dom de curas. O apóstolo São Paulo diz, se a gente não tiver o amor, de nada serve. Não adianta você falar em diversos idiomas, ter uma voz extraordinária, mas se você não tem o amor, você não tem a capacidade de liberar o perdão dentro de você, jamais, meus irmãos, jamais. Você sabe o que é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5 e no versículo de número 8, meus queridos irmãos? A Bíblia nos diz, nos retrata o seguinte, que sem um coração puro, ninguém jamais verá a Deus. Ninguém jamais verá ao Senhor. Não importa a ofensa que te ofenderam. Não importa se te ofenderam com palavras, né? Com gestos, se te machucaram. Jesus passou por mais do que isso, meus queridos irmãos. E não olhou as afrontas de ninguém. Ele foi até a cruz do Calvário para nos libertar. E perdoou todos os nossos pecados e todas as nossas ofensas. Então a Bíblia, na continuidade dessa leitura nesta manhã, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz o quê? O que significa perdoar? Qual é o verdadeiro
significado, perdão dentro das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Veja só. Como funciona a técnica? Como funciona a técnica do perdão? Veja bem, a Bíblia nos diz o seguinte: perdoar é reatar relacionamentos ou reconciliar. Perdoar é reatar relacionamentos ou reconciliar. Isso chama-se o primeiro passo para um perdão. Segundo, ajudar e tentar recuperar aquele que lhe ofendeu. Ô pastor, isso é muito difícil. Sim, mas quem foi que disse a você que chegar no céu é fácil? Hã? Quem foi que falou para você, meu amado, minha amada, que está nos assistindo, que perdoar seria fácil? Quem foi que falou para você que servir a Cristo é fácil? O caminho que leva o homem ao céu é fácil. Se alguém falou isso para você, está mentindo. O evangelho genuíno que a Bíblia nos ensina é um evangelho de santidade. É um evangelho de purificação. É um evangelho de mudança. Se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, então aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. A Bíblia diz o quê? Ajudar, tentar recuperar aquele que lhe ofendeu. Devolver a confiança perdida. Restaurar a ordem e a harmonia prejudicada pela ofensa. Se alguém te ofendeu, esqueça, perdoe. Como é que nós temos a certeza que esquecemos? De que forma nós temos a certeza, meus irmãos? De que forma nós temos a plena convicção que perdoamos? Ser autêntico, não expressar suas reações diante dos fatos e circunstâncias. A circunstância relacionada com a ofensa, ela não pode ser passada em rosto. Ela tem que ser esquecida, se quiser receber o perdão de Deus. Escute bem. Perdoar significa assumir o compromisso de não levantar mais a questão com o agressor. Em hipótese alguma, você que perdoou, você diz que perdoou, em hipótese alguma a Bíblia nos mostra que jamais você pode levantar, jamais, a questão do acontecido com o agressor. Jamais. Nunca passe em rosto. Nunca passe em rosto, porque a própria Bíblia nos diz, a própria palavra nos diz e nos garante que as nossas falhas e as nossas ofensas foi jogada no mar do esquecimento. É muito difícil, com certeza que sim. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, que todos foram destituídos da glória de Deus. E agora? Nós, por méritos humanos, nós, pelas nossas ações, pelos nossos méritos, jamais tínhamos direito à salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou, mesmo sem a gente ser merecedor de nada. E agora? Não é verdade? Meu querido e amado ouvinte que está nos acompanhando,
Pare e pense quem você era outrora. Se eu e você serviríamos para alguma coisa. Se nós serviríamos para alguma coisa outrora. Mas Ele nos amou. A gente é cheio de defeitos, cheio de falhas. Ele nos amou. E foi com este amor. Que Ele nos perdoou e nos deu direito à salvação. Então, vamos observar o seguinte. O que é que o texto nos diz? Glória a Deus. Perdoar é assumir o compromisso de não levantar mais a questão com o agressor. Está disposto a viver um novo nascimento? E aí? É isso aí que entra em João 3:3. E um novo relacionamento entre o seu irmão, entre o seu próximo. Aí é que entra a igreja. Nós estamos fartos de viver em mentiras, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Aprendam uma coisa. Não devemos viver no nosso próprio engano. Porque a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. É assim que a Bíblia nos ensina. O caminho que leva ao homem aos céus não é fácil. Ninguém venha dizer que é fácil, que não é. O caminho que leva o homem ao céu é estreito e apertado. Existem diversas e inúmeras igrejas hoje, pessoas se atitulando pastores, mas não pregam o evangelho como ele é. Não prega o verdadeiro evangelho. Nós vemos brigas por causa de posições. E Deus não quer isso. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a gente, para aprender, viver a palavra de Deus, temos que, primeiro, vivenciar. Eu sempre prego isso na igreja e digo o seguinte, meus queridos irmãos. Primeiro você tem que ser observador do que você escuta. Depois que você escutar, você vem e examina as escrituras sagradas para ver se o pregador está pregando a palavra como ela é, ou ele está pregando para a satisfação do seu próprio ego. Entendam? A Bíblia Sagrada, ela vai de encontro com os nossos desejos, irmãos. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, foi para morrer, para nos libertar da maldição do pecado. Em diversos lugares você pode chegar e encontrar muitas e muitas pessoas, homens se dizendo pregadores da palavra. Mas primeiro, em nome de Jesus, seja observador. Eu explico isso na igreja. Primeiro observe, para depois absolver. Quando a gente observa, a gente guarda a palavra. Quando chega dentro do nosso lar, nós iremos examinar as escrituras para ver se verdadeiramente é aquilo que foi pregado. Evangelho não é um passatempo. Evangelho é uma preparação nesta terra para o céu que nos aguarda. Decanar-se decamandoi. O que é que a Bíblia nos diz? Está disposto a viver um novo relacionamento. Isso é reatar uma aliança que foi quebrada por causa das nossas dissensões. E aproveitar a ocasião para ministrar sobre o ofensor, o exortador, o amor. Alguém que te machucou, você está disposto a ir para a pessoa dizer eu te perdoo? Você também
tem chances para ir morar um dia nas mansões celestiais? Preste muita atenção, meus queridos irmãos. Quem perdoa, escute só a palavra de Deus. Quem perdoa desiste voluntariamente de certos direitos. Não exige reparação pela mágoa que sofreu. Não aceita as contas neste momento. A pessoa sai do mundo da lei. Escute o que eu falei anteriormente. A pessoa sai do mundo da lei e entra na misericórdia. Sente-se feliz em conceder uma chance ao ofensor para que amadureça também, não se alegrando com a sua culpa ou a dor do outro. A Bíblia diz que nós temos que ter o amor que temos por nós. Temos que procurar amar ao nosso próximo. É a Bíblia que nos traz esse respaldo, meu irmão. Aí fica no ar, igreja do Senhor e ouvintes da palavra. Primeiro, o que é perdão? Verdadeiramente, o que é perdão? A atitude de se doar, envolvendo renunciar o ódio que foi criado dentro de nós e sacrificando sobre Cristo, a qual foi crucificado por nós pelos nossos pecados. Isso chama-se a liberação íntima que sai de dentro de nós para liberar um perdão. Mas hoje nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, que poucas pessoas sabem o que significa perdão. Perdoar é a capacidade de liberar algo a quem te machucou. A Bíblia diz o quê? Segundo ponto. Do que o crente precisa desistir voluntariamente para perdoar? Do seu ego. Eu não posso deixar que o meu ego fale dentro de mim. Eu não posso. Eu tenho que deixar que a palavra flua dentro de mim e me faça uma nova criatura. Se eu digo que sou um cristão, se eu digo que perdoo o meu irmão e eu guardo mágoa, então essa palavra não está verdadeiramente imprimida dentro de mim. Porque a Bíblia diz, do que o crente precisa desistir voluntariamente para perdoar. Do seu ego. Se você ainda não aprendeu a perdoar, é porque você ainda tem o eu dentro de você. Você ainda precisa liberar o eu dentro de você. E para isso acontecer, você tem que se enquadrar nas virtudes a qual o Senhor Jesus Cristo fala. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, vem o primeiro ponto, que é o ponto da purificação. O homem ele vai trabalhar na genuína palavra para ser moldado, ser purificado. A velha natureza ela tem que ir embora e tem que começar a restituir-se de um novo homem, uma nova natureza. Quando isso começa a acontecer, nós começamos no processo da purificação, meus irmãos. É o que está escrito em Mateus 5:8. Quando nós começamos a purificar o nosso coração, não encontra mágoa. O adversário não tem espaço para entrar dentro dos nossos corações, nem na nossa mente. Por quê? Nós estamos filtrados, estamos colados, imprimidos com a palavra de Deus. Então o que eu posso passar? O que eu posso falar? O que eu posso explicar sobre isso? Quando a gente entra em um novo nascimento, um novo estágio, a Bíblia vai dizer que começa uma purificação dentro de nós. Este é o primeiro ponto para a salvação. Para você ter ideia e você ter a plena convicção que você está indo para o caminho certo, está certo, que não errará o caminho do céu, dentro do seu coração
tem que ter a liberação do perdão. Chama-se a purificação. Mateus 5 e 8. Segundo ponto. Se eu digo que perdoo, se eu digo que tenho Cristo, então eu tenho que fazer aquilo que a palavra manda, não o que eu quero. A minha mente, ela não pode mais ter espaço para guardar o passado, para guardar as afrontas, não. Eu tenho que ser liberal para que entre dentro de mim o agir do Espírito Santo de Deus. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto. Nós entramos em uma transformação transcendental. Começa um agir de dentro para fora. Começa um agir de dentro para fora. A gente começa a perceber que nós não agimos mais como queremos. A Bíblia diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eis que todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o segundo ponto da transformação daquele que se diz ser cristão. Glória a Deus. Terceiro ponto. Quem é a fonte de perdão para o crente? Quem é? Deus. É o nosso Deus. Se eu aprender a perdoar, receberei o perdão de Deus. Se eu não perdoar, jamais, de hipótese alguma, eu serei perdoado. Jamais eu serei perdoado. Então esse é a fonte. Quem é a fonte do perdão para o crente? Aquele que se diz ser cristão. A fonte do perdão é Deus, irmãos. Se a gente não obedece a palavra dele, então a gente nunca receberá o perdão dele. Terceiro ponto, igreja do Senhor. E quarto ponto. Quem é a fonte do perdão para o crente é Deus. E o quarto ponto, pastor. O quarto ponto, que é ideal. O crente vive ao praticar o perdão. Que é ideal o crente vive ao praticar o perdão. O crente foi e é perdoado por Deus. Quando nós entramos, não é, na obediência de Deus, quando começamos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda, aí nós começamos a ter um novo nascimento de dentro para fora. Aí o crente, ele foi e será perdoado por Deus. Tenha convicção disso. Os 5 processos para que você tenha certeza que Deus perdoa os seus pecados. Ser realista. Lembre-se de que também foi perdoado. Abrir mão dos seus direitos. Pronunciar o erro. E demonstrar a ação além das palavras. Porque tem pessoas que só perdoam de palavras, irmão. E não tem a atitude nem tem a ação de um verdadeiro cristão. Não é verdade? A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Que o discípulo e o perdão. Ele traz essa reflexão para que a gente possa meditar. O discípulo e o perdão. Se um dia eu almejo ver o céu. Se um dia eu almejo, andar em ruas de ouro. Eu tenho que andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu tenho que andar, eu tenho que me encaixar na essência da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte. Posso perdoar alguém sem que esquecer a ofensa, e agora? Porque tem pessoas que dizem assim, eu perdoei fulano ou cicrano. Você disse que perdoou. Mas para você ter a plena convicção que você perdoou, você não pode guardar a mágoa. Se você perdoa, então você cancela. Você abstrói de dentro do seu coração. Você não lembra.
você não passa em rosto. A Bíblia diz, pode alguém perdoar sem esquecer a ofensa? Né? Nem todos, igreja, veja, nem todos possuem a capacidade de entender o milagre do perdão. Nem todos. Nem todo mundo que vive dentro de uma igreja, meus amados. Ele pode entender a capacidade de um perdão. A essência que tem o perdão. É dessa única forma que nós chegaremos no céu. Ninguém, se a Bíblia diz ninguém, então está incluindo toda a humanidade. Verá a Deus se não perdoar, se não tiver um coração puro. Porque para você ter um coração puro, você primeiro precisa amar. E para dizer que ama, você precisa aprender a perdoar. Pois bem, continuidade do texto. Você tem que entender a capacidade, né? E o milagre do perdão. De acordo com o conceito bíblico, o perdão é um ato da graça divina, igreja. E é esta que nos alicerça sobre a misericórdia, a bondade e a veracidade do Todo-Poderoso. Né? Segundo as Escrituras, envolve a atitude de legítima fé. Significa doar-se a si mesmo, né? Sem buscar atribuição. Perdoar ou doar o amor, quando não se espera do ofensor nenhuma retribuição. Isso significa, se eu quero ter o perdão de Deus, eu aprendo a perdoar o meu irmão. Não é verdade? Se eu quero um dia receber o perdão de Deus, eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que botar em prática, eu tenho que exercitar o que a palavra nos ensina. Perdoar significa-se, igreja, doar-se a si mesmo. E aí? Você está disposto a doar o seu coração? Mesmo que alguém te machucou? Mesmo que alguém te humilhou? Você está disposto a fazer isso? Medite nesta manhã. O que significa o perdão de Cristo? O que significa o amor, a qual muitos dizem que tem. Mas a gente, para saber se ama, irmãos, a gente primeiro temos que aprender a perdoar, que é o ato da fé. É o ato da consciência. O perdão é um ato da alma limpa. Entenda isso. O perdão é o ato da alma limpa. É o ato da mudança, do aquebrantamento, do reconhecimento que verdadeiramente Cristo, Ele morreu por amor. Se eu não aprender a perdoar, jamais eu receberei o perdão de Cristo. Jamais, meus irmãos. Você que vai ouvir essa live, ou você que está ouvindo neste momento, está assistindo, se alguém te machucou, te ajoelhe agora aí onde você estiver. Eu quero fazer uma oração por você. Ah, pastor, mas eu estou tão machucada, não importa. Não deixa que o teu ego atrapalhe a tua bênção. Não deixe que as mágoas, que as feridas venham atrapalhar a alegria da tua alma. Não permita isso. Seja corajoso. E a maior coragem que o ser humano tem é de doar o seu coração a Cristo. É de entregar por corpo e alma. E dizer, Senhor, me ajuda, meu Deus querido e santo. Eu não tenho forças, Pai querido, para liberar um perdão por aquele que me machucou.
Mas crie força nesta manhã. Peça a Deus, se ajoelhe onde você estiver. E vamos orar comigo, eu quero orar por você. Você pode estar aflito, pode estar querendo desistir de tudo. Querendo parar na caminhada. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o meu problema. Oh, querido, oh, querida, meu irmão, minha irmã. Será se a vida de um pastor é fácil? Me diga. Você já parou para pensar se a vida de um pastor que tem compromisso com a palavra de Deus é fácil? Se a vida de um pastor que verdadeiramente quer colocar almas no céu é fácil? Me diga. Você já parou para pensar a carga, o compromisso, não é? O cuidado que temos que ter com a alma? Às vezes você pode pensar que a sua luta é grande. Você pode até pensar que o seu problema é maior do que o dos outros. Não é não, minha santa, não é não. Tenha certeza disso, Deus está falando contigo neste momento. É com você mesmo, você neste momento está dizendo assim, é comigo, é com você mesmo que Deus está falando. É aí na sua sala, no seu quarto, você deitada na cama, você sentada no seu sofá. Você na sua cozinha, é você mesmo que Deus está falando. Ele está dizendo, entrega o teu coração. Arranca toda a mágoa, toda a amargura de dentro. Deixa o Senhor Jesus entrar. Deixa Ele fazer mudança. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Libera este perdão que está te afligindo, está te corroendo por dentro, está te matando. Entrega tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Confia nele. E Ele trabalhará ao teu favor da melhor forma. Eu peço neste momento, nesta manhã, finalizando em nome de Jesus Cristo essa live. Eu peço onde você estiver, te ajoelha que eu quero orar por você. Liga os teus pensamentos a Deus e vamos orar. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, meu Pai querido e santo, eu como teu servo, meu Deus querido, eu quero apresentar cada filho teu, cada filha tua, meu Deus querido, que vai ouvir essa live, que ouviu, meu Deus todo, Senhor, que esta palavra ela fique plantada em cada coração. Meu Deus querido e santo, é no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que possamos aprender verdadeiramente a ser cristãos, Senhor. Não guarda mágoa do próximo, meu Deus. Tenha, Pai querido, a plena convicção da nossa salvação. Pai, nos ajude a perdoar. Visite, meu Deus, cada coração nesta manhã. Cada coração aquebrantado, ferido. Ó Deus, vai, Pai querido, tirando toda a mágoa, Senhor. Vai, meu Deus querido, vai limpando, vai dando um abraço em cada alma, em cada espírito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Visita cada coração. Tem pessoas que neste momento, Pai querido, está com a alma frita, Senhor. Quer tomar posições, Pai querido, não sabe o que fazer. Mas com a autoridade que há no teu nome, Senhor. Eu quero apresentar cada filho teu, cada filha tua nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o Deus que sonda cada coração. Tu és o Deus que faz, Pai querido, aquilo que o homem não pode fazer. Pai querido, entra em cada lar, Senhor. Vai, Pai querido, visitando cada família. Vai restaurando, Pai querido, a alegria, Senhor. Vai tirando a mágoa de dentro de cada coração. Ó Pai querido, que seja arrancado a raiz da amargura, meu Deus. Ó Senhor, visita, meu Deus querido, teus servos e tuas servas. Ó Pai querido, em muitos lares não tem mais a alegria do teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura a família. Pai querido, o casamento que está se deteriorando, meu Pai querido e santo. A família, meu Deus querido, que não tem mais respeito, nem tem mais temor pela tua palavra. Ó Senhor, meu Deus, que o teu Espírito entre, Pai querido, e faça a mudança.
Vá arrancando, tecante ou debreface, canai, toda raiz de amargura. Faz o mover, Senhor, meu Deus, na vida do teu povo. Ó Deus querido, visita cada lar, visita cada ouvinte, Pai querido, dessa live. Visita tuas filhas, Pai querido, teu filho, meu Deus querido. Tuas servas que estão parando na caminhada e estão esfriando, Senhor. Com a autoridade dada pelo Senhor. Eu, como teu servo e ministro da tua palavra, Pai querido, eu profetizo na vida de cada um deles, Pai. Renovo espiritual. Entra na vida de cada um, Pai querido. Faz, Pai Santo, um mover. Move o teu Santo Espírito na vida, Pai querido. Visita a saúde. Vai tirando a angústia, vai tirando a depressão. Vai tirando, Pai querido, aquela vontade, Pai querido, de parar. Arranca, meu Deus querido, que isso é seta do adversário. Visita, meu Senhor, cada lar. Entra, Pai querido, em cada casa neste momento, Senhor. Faz, Pai querido, restaura casamento, meu Deus eterno. Aquilo que o inimigo destruiu, Senhor. E também, Pai querido, visita os corações para que haja um quebrantamento, meu Deus. E haja, Pai querido, perdão de sinceridade, Pai querido, do profundo do coração. Meu Deus querido e santo, nesta manhã, esta oração que eu apresento ao Senhor, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. E amanhã pela manhã, irmãos, em nome de Jesus Cristo, logo cedo, estaremos de volta fazendo outra live. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Fiquem na paz do Senhor.